Eu às vezes fico parvo e pascácio da minha cabeça com as coisas que eu vejo nas notícias. Eu fico parvo como é que em pleno século XXI, em pleno 2017, ainda haja tanto parvalhão, tanto palhaço, tanto idiota na nossa sociedade. Passados 100 anos da Revolução Soviética, da Revolução de 1917 na Rússia, eu assisti ao discurso mais idiota, mais estúpido e mais acabado de que há memória nas notícias e na televisão em Portugal. O PCP, aquele Jerónimo de Sousa, eu não entendo como é que em pleno 2017 ainda possa haver tanta ignorância na cabeça de uma pessoa. Passaram 100 anos da Revolução de 1917 na Rússia. Aquele outubro sangrento em que os russos querem mais é esquecer e apagar da memória. Tanto que na Rússia, nesse dia, não houve festa nenhuma, não houve comemorações nenhumas. Porque a União Soviética e todo o pesadelo e destruição e miséria que o comunismo causou naquele país, o povo simplesmente quer esquecer. Já nem na Rússia, já nem no bastião do nascimento do comunismo se liga nada ao comunismo. As pessoas simplesmente já não querem saber. Querem simplesmente esquecer os erros do passado e viver o presente e planificar o futuro. Mas por cá não é assim. Por cá nós fazemos festa dos 100 anos do comunismo e damos um mediatismo enorme à questão. Eu estive a assistir ao debate do Jerónimo de Sousa. Aquelas intervenções que ele teve a falar que a grande revolução de 1917 foi a maior e a mais importante libertação dos povos e do nascimento do direito dos trabalhadores. Oh, amigo, a sério, não há ninguém que enterre esse defunto. Pelo amor de Deus. Mas o que mais me assusta nem é ele. O que mais me assusta é a juventude comunista e toda esta malta que vai a estes fóruns, totalmente hipnotizada com esta maneira de pensar. Estes tipos só são bons numa coisa, em lavar a mente às pessoas. Vamos recuar um pouco na história. A Revolução Soviética, a Revolução Russa de 1914, foi o pior que pode ter acontecido no mundo. O pior foi um outubro sangrento. Morreu muita gente. Mas é que nem é por aí. Esse foi só o prelúdio. A Revolução Russa de 1917 foi só o prelúdio de tudo o que se passou durante 60 ou 70, os 60 ou 70 anos que vieram a seguir. Onde não só a Rússia, mas todas as repúblicas soviéticas mergulharam no maior mar de extermínio e de execuções completamente arbitrárias, de campos de trabalho, de opressão, de tudo mais que seja, que o nosso Jerónimo de Sousa negou e ignorou completamente em tudo aquilo que disse. Meu Deus, alguém enterra este defunto. Eu não percebo como é que em pleno século XXI ainda pode haver gente tão idiota na nossa sociedade. Como é que é possível alguém vir a público dizer uma bosta daquelas, meu? Se eu estivesse em frente àquela plateia, eu atirava logo com um sapato à cabeça. Pá, peço desculpa. Eu sei que estou a ser um bocado maluco na minha maneira de falar, mas é verdade. Se estivesse ali, atirava-lhe com um sapato à cabeça. Como é que é possível alguém ignorar o extermínio de milhões e milhões de pessoas nos gulags, nos campos de trabalho soviéticos? E execuções em massa, perseguições políticas em massa. O mundo esteve à beira da destruição total por causa da ignorância de figuras do comunismo que estiveram no poder durante décadas, desde Lenin até Brezhnev,
até ali Andropov ou o último Gorbachev, que foi o único mente decente que decidiu pôr fim naquele regime da treta. Apesar da Rússia ter mergulhado na era de Putin hoje em dia, que a Rússia hoje em dia, pronto, tornou-se um Estado mafioso. Eu chamo a Rússia um país... A Rússia é um país muito pouco transparente. Mas como é que nós podemos olhar para um idiota que fartou-se de dizer baboseiras, que eu não entendo como é que ainda existam pessoas que dão valor àquilo que estes atrasados mentais dizem. Porque é verdade, isto é um discurso perigoso. E toda a gente que segue estes idiotas, segue-os que nem baratas, isto é um discurso perigoso. E as pessoas continuam a não entender que este tipo de populismo, este tipo de pensamento socialista ou comunista, leva sempre às mesmas coisas, que é... começa no início uma regulamentaçãozinha, uma proibiçãozinha aqui, uma proibiçãozinha ali, e vão iludindo a mente das pessoas com medidas da treta, com igualdade de géneros, com esta coisa agora dos cães poderem entrar com os donos nos restaurantes, que parece uma coisa fixe e porreira. Eu estou a comer e levo o meu Doberman ao restaurante e por acaso está ali um Rottweiler, isto vai ser lindo. Eles começam a intrometer-se na educação, eles começam a entrar dentro das escolas, as escolas começam a tornar-se... Toda a educação e aprendizagem dos alunos começa a tornar-se o mais politizado que pode haver. Eu não entendo como é que ainda existem pessoas que acreditam nesta palhaçada a que chamamos comunismo. Isto não funciona em lado nenhum, isto em toda a história nunca funcionou em lado nenhum, isto só causou miséria, pobreza, miséria, fome, guerra, execuções arbitrárias. Vocês nem imaginam o pesadelo que as pessoas da União Soviética sofreram por causa de um governo totalmente de economia fechada e central que simplesmente adulterou preços, simplesmente fez com que se perdesse toda a informação que os preços de todos os produtos dão. Já ninguém compra pregos, mas para defender a indústria dos pregos continua-se a produzir pregos. Mas ignora-se que toda a gente agora quer parafusos e lâmpadas, já ninguém quer pregos nem velas. Mas não, tem que se continuar na vela e no parafuso, porque é o que toda a gente... Porque é para defender os trabalhos dos operários e não sei o quê. Amigo, isso é a forma de pensamento, é a forma de governo mais idiota que pode haver. Isso não funcionou em lado nenhum. Todos os países que enverdaram por isso são hoje economias mortas, são países na bancarrota totalmente. Vocês olham para o exemplo da Coreia do Norte. É o país mais lavado, é o país das pessoas, onde as pessoas têm a mente mais lavada de todas. As pessoas nem sabem nada do que se passa no mundo exterior. Vocês olhem para o exemplo da China. O comunismo deu terras aos agricultores. O comunismo deu terras aos agricultores para explorarem durante 50 anos, que uns dias mais tarde veio um alto membro do partido subornado por empresas que queriam construir ali Isto foi um documentário que passou na SIC há uns anos atrás. E as pessoas... E toda a gente que quis... Toda a gente que se sentiu indignada com isso e quis... batalhar por eles quererem apanhar as terras outra vez para construir um mega empreendimento de uma empresa qualquer. Todas as pessoas que reclamaram sobre isto, inclusive o chefe de uma aldeia de uma cidade lá chinesa, foram presos e silenciados. A equipa da SIC que esteve a fazer esta reportagem, havia dezenas de pessoas atrás delas a vigiarem o que é que eles andavam a gravar e o que é que eles andavam a falar às pessoas. Isto é uma pouca vergonha. Os regimes comunistas são uma pouca vergonha. Isso é uma raça, isso é uma doença, isso. Isso é uma coisa que as pessoas deviam de meter na cabeça, que tem que deixar de existir. Vocês olhem para o exemplo da Venezuela. Medidas populistas e socialistas levam sempre ao mesmo. Escassez, morte da economia, miséria.
obrigam tudo o que faz mexer a economia de um país foge, porque ninguém quer estar ali. Ninguém quer investir nada em países desses. Isso é um antro de corrupção. Todos os regimes que começam uma ideologia socialista e comunista terminam todos no mesmo. Num regime ditatorial e repressivo do pior que há. Meu Deus, como é que este palhaço pode vir a público defender uma idiotice destas? Como é que podem continuar numa mentira destas? Isto não funciona. Meu Deus, alguém que mostre algum rasgo de lucidez àquele homem, pelo amor de Deus. Meus amigos, isto foi mais um vídeo. Eu continuo sem perceber como é que figuras destas ainda ocupam, ainda de certa maneira governam este país, sim, porque nós estamos numa coligação política. Eu não consigo perceber como é que este tipo de gente ainda tem alguma credibilidade para alguém. Olhem, eu vou-vos dar um conselho a vocês todos, ou comunistas, ou socialistas, ou o que é que vocês sejam. Por favor, peguem todos num avião, metam-se todos num avião, autocarros, navios, vão fundar o país comunista, mas do outro lado do mundo. Estão a ver? Vão lá para uma ilha grande onde vocês caibam todos e formem lá o vosso país comunista. Que eu quero ver quanto tempo é que aquilo funciona. Até um dia destes, pessoal.